Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nessa aula, vamos estudar três assuntos: sistema reprodutor masculino, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Então, são temas que geram muitas dúvidas nos alunos, né? E esses três temas serão estudados na semana 4 do PET 2. Então, é imprescindível que essas dúvidas que vocês desenvolverem ou questões que quiserem entender melhor, vocês anotem para participar do mural que eu fiz para vocês no Padlet sobre essas dúvidas com relação à puberdade, sistema reprodutor feminino e masculino. Vocês poderão colocar as suas dúvidas lá, utilizando uma linguagem formal, e eu as responderei na nossa videochamada semanal, tá? Anotem também no caderno o que acharem de mais importante desse conteúdo ou o que acharem mais difícil de entender, pois ele é um pouco extenso, são três temas para se estudar em pouco tempo. Então, anotar é muito importante nessas ocasiões. Vamos começar então. Então, novamente, para ficar mais fácil de guardar, nós vamos dividir os órgãos do sistema reprodutor masculino em dois grupos: os órgãos externos e os órgãos internos. Então, quais são os órgãos externos? O pênis, que está representado aqui nessa figura, ó, e o escroto. Esses são os dois órgãos externos. A maioria dos órgãos do sistema reprodutor masculino são órgãos internos, ficam dentro do corpo, né? E são eles o testículo, que nesse desenho está aqui, os epidídimos, que são esses órgãos pequenos aqui acima dos testículos, os ductos deferentes, não está escrito errado, é deferentes mesmo, eles saem aqui do epidídimo, fazem uma volta aqui, ó, pela lateral da bexiga nossa. Depois, glândulas seminais, que estão aqui, ó, bem atrás da bexiga, ou também chamada de glândula vesicosa, tá? Esse órgão pequeno aqui, essa glândula tem esses dois nomes. Depois temos a próstata, que também é uma glândula, tá? Os ductos deferentes passam aqui por dentro e vão se juntar à uretra, né? Na uretra é o canal que faz a comunicação com o exterior. Por aqui passa tanto a urina, quando no momento da micção, né, na hora de fazer xixi, quanto o sêmen no momento da ejaculação. Então, a uretra, ele é um órgão em comum tanto com o sistema reprodutor masculino, quanto com o sistema urinário, né? Aqui, ó, neste ponto, há uma comunicação da uretra com o ducto deferente, né? Então, a partir desse ponto aqui, este órgão se torna em comum com esses dois sistemas. E por fim, temos também as glândulas bulbouretrais, que são, cadê? Nesta figura, elas não estão representadas, mas na figura da frente elas estarão. Então, ao todo de órgãos internos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e órgãos externos nós temos 2. Vamos detalhar melhor a função de cada um deles agora. Então, começando de fora para dentro, né? O pênis, ele é um órgão cilíndrico e internamente ele é formado de dois tecidos que têm uma propriedade especial de se encher de sangue e aumentar de tamanho e volume
durante a excitação masculina. Então, no interior desse órgão, ele é formado por tecidos chamados de corpo esponjoso, que é esse rosa mais escuro aqui na figura, e temos o corpo cavernoso, que é o rosa mais claro. Então, como que esses tecidos funcionam? No momento da excitação, acontece a ereção, porque esses tecidos enchem-se de sangue. O sangue sai da circulação sistêmica e começa a encher esses tecidos aqui. E assim acontece a ereção. Após isso, a circulação volta para o interior do corpo e este órgão diminui e volta ao seu tamanho normal, tá? Então, esse é o mecanismo da ereção. Ele é baseado totalmente nesse tecido aqui especial interno deste órgão, né? Os corpos esponjosos e o corpo cavernoso. No pênis nós temos duas regiões que se destacam. Primeiro é a glande, que é a porção mais dilatada e que possui a maior inervação neste órgão, né? A parte mais sensível, tem muitas terminações nervosas. E por causa disso, ele tem uma pele protetora, né, que a gente chama de prepúcio. Então, essa camada de pele, ela fica cobrindo a glande, tá? E no momento da ereção, o prepúcio acaba que vai para trás, expondo a glande, né? Isso é normal, deve acontecer, tá? Mas a função do prepúcio é proteger a glande de impactos, de choques mecânicos, né? E também de lesões, enquanto este órgão não é utilizado para as relações sexuais, né? Depois nós temos o escroto. O escroto é uma bolsa de pele. Ele é responsável por acondicionar os testículos, né? Então, ele controla também a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. E aqui tem um fato curioso, tá? Há um líquido aqui dentro também, né, entre o testículo e a parede do escroto. E o que que acontece? A temperatura ideal para a produção dos espermatozoides é uns 2 graus abaixo da temperatura interna do corpo. Então, quando aquece muito essa região, o escroto tem a capacidade de abaixar para que esse calor maior não afete os espermatozoides, para que o testículo possa perder calor para o ambiente. Do mesmo modo que nos dias mais frios, essa temperatura baixa também pode danificar a produção dos espermatozoides. Aí, o que que o escroto faz? A sua musculatura contrai e ele sobe mais para perto do corpo, para utilizar o calor e controlar essa temperatura. Então, ele é um órgão importantíssimo, não só para proteger os testículos, mas também para regular essa temperatura e os espermatozoides serem fabricados na forma correta, tá? Porque a temperatura influencia muito esses gametas. Nós temos um fenômeno, né, que é a ejaculação, e durante a ejaculação, os espermatozoides, eles fazem todo um caminho pelo sistema reprodutor masculino, recebem a adição de alguns líquidos e substâncias e depois saem para o meio externo, tá? Então, o que seria a ejaculação? São contrações musculares que farão com que os espermatozoides saiam aqui dos epidídimos, passem pelos ductos deferentes,
Quando chegarem neste ponto aqui, eles receberão os líquidos da vesícula seminal e da próstata para constituir o sêmen, que é o líquido que vai garantir a vida desses espermatozoides fora do nosso corpo, tá? E essas contrações continuam empurrando toda essa mistura de substâncias com os gametas pela uretra até sair aqui na abertura da uretra no pênis, tá? Então isso é a ejaculação, é a saída do sêmen e dos espermatozoides através do pênis, tá? Para o meio externo. Falando agora dos órgãos internos, temos como primeiro órgão os testículos. Então, os testículos são as gônadas masculinas, responsáveis pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Essa produção, ela se inicia na puberdade, né? Então, são órgãos que muito sensíveis à temperatura, como eu já disse, e que a sua produção inicia mesmo na puberdade. Antes disso, os testículos, eles não executam essa função sexual deles. Somente após a puberdade, com o aumento da testosterona e outros hormônios, ele começa a produção dos espermatozoides e também a produção dos líquidos que farão parte do esperma. Depois dos espermatozoides, aqui, então, eles são produzidos, tá? Nos testículos, os espermatozoides são produzidos e eles precisam terminar a sua produção no próximo órgão, que são os epidídimos. Então, o epidídimo, ele é um pequeno órgão que fica acima do testículo e aqui o espermatozoide termina a sua maturação. Tá? Então é tipo uma fábrica que começa a produção no testículo, termina a maturação no epidídimo. E após isso, os espermatozoides eles podem ser armazenados no próximo órgão do sistema reprodutor, que são os ductos deferentes. Tá? Nos ductos deferentes, esses espermatozoides podem durar até 48 horas. Se eles não são utilizados, vamos dizer assim, se não acontece uma ejaculação durante esse período, eles são reabsorvidos para que os testículos fabriquem outros espermatozoides. Então, eles não vão acumulando para sempre, eles têm uma duração, uma vida útil lá dentro dos ductos deferentes. A partir do momento que não houve ejaculação, eles são reabsorvidos para que a matéria-prima seja usada novamente pelo testículo e produza outros. Depois dos ductos deferentes ou canal deferente, vêm as glândulas seminais, né? Então, as glândulas seminais, junto com a próstata, são duas glândulas que formarão os líquidos do sêmen ou esperma. Então, esses líquidos, eles contêm nutrientes e também uma acidez que garante a vida dos espermatozoides fora dos epidídimos, tá? Porque são células extremamente sensíveis à desidratação, elas não carregam nutrientes dentro deles, né? Os espermatozoides, eles não têm nutrientes. Então, o sêmen, ele tem a função de garantir a sobrevivência do espermatozoide para que pelo menos um deles consiga fecundar o óvulo, né? Então, eles ajudam a diminuir a acidez da uretra, porque, lembrem-se, além do sêmen, na uretra também passa a urina, e a urina é uma substância mais ácida. Isso já seria o suficiente para matar os espermatozoides se eles passassem puros, assim, sem o esperma, tá?
Isso dificultaria a ejaculação e também já eliminaria muitos espermatozoides antes deles saírem para o meio externo. Então, o sêmen ele é muito importante para garantir a vida dos espermatozoides e também para diminuir um pouco o pH vaginal durante a relação sexual, tá? Porque a vagina também é um ambiente ácido. Ela, por si só, já elimina muitos dos espermatozoides que saem durante a ejaculação. Então, quando a gente fala assim que 1 ml de esperma tem de 20 a 300 milhões de espermatozoides, às vezes parece um número grande, mas há muitos fatores que eliminam a maioria deles antes que um consiga fecundar o óvulo. Tá? Então, é necessário que a quantidade seja grande para garantir uma fecundação boa, né? Uma probabilidade de fecundação. E qual o volume médio de sêmen? De 2 a 5 ml, tá? Isso é um valor médio. Há variações para menos e para mais que não significam necessariamente algum problema, tá? E isso é um valor médio. Então, essas duas glândulas só produzem esses líquidos no momento da ejaculação, né? Na hora que os espermatozoides passarem por essas glândulas, os espermatozoides receberão esses líquidos. E aí, esses líquidos terão a função de garantir a sobrevivência dos espermatozoides em todo o trajeto que eles têm que fazer até conseguir fecundar um óvulo, né? Então, ele tem que sobreviver ao ambiente ácido da vagina, passar pelo útero, né, pelas trompas, até encontrar o óvulo lá dentro das trompas uterinas. Então, o sêmen é importantíssimo para facilitar todo esse trajeto dos gametas masculinos. Por fim, nós temos as glândulas bulbouretrais. Nessa figura, elas não estão sendo mostradas aqui, mas elas ficam bem na base da uretra e elas funcionam um pouco antes da ejaculação, produzindo uma secreção transparente que vai limpar a uretra para depois sim o esperma passar com mais facilidade também, tá? Então, essas glândulas são importantes, pois elas promovem uma limpeza da uretra, além de promover também uma lubrificação durante o ato sexual. E por fim, a uretra é o canal que faz a comunicação com o exterior, né? Então, aqui dentro vai passar o sêmen durante a ejaculação ou a urina durante a micção, né? Então, ele é um órgão em comum com o sistema urinário, tá? Diferente do sistema genital feminino, a uretra é separada, né? Nos homens, não. A uretra serve para passar tanto a urina quanto o sêmen com os espermatozoides. Daí a importância dos outros órgãos mencionados, para normalizar esse ambiente aqui e garantir com que ele não danifique os espermatozoides antes que eles saiam. Bom, esses então, essa é a estrutura do sistema reprodutor masculino. Falando agora sobre os métodos contraceptivos, o que são eles? São artifícios ou produtos que são usados com o objetivo primário de evitar a gravidez. Mas alguns também podem prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Mas um método contraceptivo, o objetivo dele é não deixar a mulher engravidar, tá? Por isso que é contraceptivo, não é para conceber ninguém usando um método desse, né? Então, tem vários tipos de métodos contraceptivos. A escolha depende de muitos fatores, né? Depende do perfil da mulher,
depende do consenso entre os parceiros. Alguns são tão específicos que depende de indicação médica para se utilizar ou não. Tá? Então, cada um deles possui vantagens e desvantagens. Por isso que é importante conhecer a diversidade que existe para você poder escolher o melhor para o seu caso ou para a sua saúde, tá? Então, ao iniciar a vida sexual, é dever de cada um se informar sobre como utiliza corretamente o método contraceptivo que escolheu usar, né, consultando fontes seguras. Quem são fontes seguras aqui? Profissionais da área da saúde, né, os médicos, ou sites e livros de autores reconhecidos. Isso que é fonte segura, tá? Vídeo de Facebook, WhatsApp, algumas informações nesses locais são escritas, às vezes, por pessoas que não estudaram essas questões e eles cometem erros nas escritas, tá? Então, se for para consultar uma informação, consulte uma fonte segura, tá? Rede social não é fonte segura. Só para ilustrar aqui, nesta figura nós temos a fecundação, né? Então, o objetivo do método contraceptivo é impedir que isso daqui aconteça, né? O que é a fecundação? É a união do espermatozoide com o óvulo. Após isso, forma-se o zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo, que começará a se multiplicar e se desenvolver no embrião e depois no feto, né, e dando início à gestação. Então, todo método contraceptivo, o objetivo dele é não deixar a fecundação acontecer, tá? Então, cada método tenta alcançar esse objetivo de uma maneira. E baseando nisso, a gente pode dividir os métodos contraceptivos em 4 grupos, né? Temos os métodos naturais, os métodos de barreira, os métodos hormonais e os definitivos, né? Então, qual a diferença entre esses métodos? Os métodos naturais são os com menor eficiência, porque para fazer esses métodos aqui, não há um controle 100% do que está sendo feito. Então, tem a chance de dar errado, né? Quais são os métodos contraceptivos naturais? O coito interrompido, o que seria isso? No momento da ejaculação, interromper a relação sexual. Só que isso nem sempre dá certo, porque alguns homens não percebem enquanto estão ejaculando ou ejaculam muito rápido e às vezes não dá para interromper antes que o sêmen saia, né? Então, é um método natural, mas é de baixa eficiência. E se tiver no período fértil da mulher, isso aumenta muito a chance da gravidez, né? Segundo método natural é o da tabelinha. O que seria isso? A mulher ter o conhecimento de quando é o período fértil dela, né? E para ter esse conhecimento, ela precisa analisar o próprio ciclo menstrual por pelo menos meio ano, para saber a média ali de quando é o seu período fértil. E durante esse período fértil, não manter relação sexual. Então, assim, são métodos que a eficiência é baixa, porque tem muitos fatores que interferem, né, e que a gente não consegue perceber se deu certo ou não, tá? Então, os métodos naturais têm baixa eficiência. Já os métodos de barreira, eles impedirão, de algum modo, que o espermatozoide chegue até o óvulo ou impedirão, de alguma forma, que o embrião se fixe no útero, tá? Então, por isso que é barreira, vai ficar entre o caminho impedindo essas duas coisas. Então, no caso
nós temos aqui os preservativos, tanto o masculino quanto o feminino, e o diafragma. Esses são os únicos métodos contraceptivos que também previnem as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Tirando eles, os demais só evitam a gravidez. Então, os demais, eles não garantem a prevenção de doenças, porque os preservativos e o diafragma, eles envolvem os órgãos genitais, então confere uma proteção contra os micro-organismos que causam essas doenças. Os demais métodos não fazem isso, tá? Então, ainda nos métodos de barreira, temos o espermicida, né, que a função seria matar os espermatozoides, né? A mulher que utiliza, no caso, isso daqui no órgão genital, e temos também o dispositivo intrauterino, ou o DIU, tá? O DIU, o mecanismo dele é impedir a nidação, a fixação do embrião no endométrio. Então, este método contraceptivo tem vários modelos, mas ele deve ser colocado por um médico, tá? O médico deve avaliar a saúde do sistema genital da mulher para verificar se pode ou não utilizar esse método aqui. Então, ele é mais complexo, ele tem que ser colocado dentro do útero da mulher, para evitar com que o embrião se fixe no útero, caso ele seja formado, tá? Depois, terceiro grupo são os métodos hormonais. Nos métodos hormonais, nós temos vários, né? E o mecanismo aqui são hormônios que vão impedir a ovulação no caso das mulheres, tá? Então, nós temos a pílula do dia seguinte, que, inclusive, é um método contraceptivo que não deve ser usado com frequência, tá? Porque a cada pílula do dia seguinte que a mulher ingere, a próxima reduz a eficiência em 50%. A próxima, de novo. Então, isso daqui só deve ser usado em casos especiais, pessoal. Ele não deve ser um método contraceptivo de uso corriqueiro, tá? Isso daqui é uma bomba de hormônios, é uma concentração enorme de hormônios que pode até evitar a gravidez, mas que pode desregular muitas outras questões na saúde da mulher, tá? Então, isso daqui é um método curativo, é para ser usado em ocasiões, eh, por exemplo, de estupro, né? Ou uma relação sexual eh, irresponsável, vamos dizer assim. Mas ela não pode ser usado sempre, tá? Temos também o anticoncepcional injetável. Esse daqui já é utilizado mensalmente ou quinzenalmente, depende do fabricante e do produto, mas é uma injeção de hormônios que bloquearão a ovulação na mulher, tá? O ciclo menstrual acontece em alguns casos normalmente. O que vai acontecer é que a mulher não vai ovular, então isso impede ela de engravidar. A pílula anticoncepcional funciona da mesma maneira, só que deve ser tomada diariamente pela mulher, né? E naqueles comprimidos estão os hormônios que farão as mesmas coisas, tá? Impedirão a ovulação, mas nem sempre vão bloquear o ciclo menstrual totalmente. Temos também o anel vaginal, que é um dispositivo que tem que ser inserido na vagina e de pouco em pouco vai liberando os hormônios que vão impedir a ovulação também. E por fim, o adesivo anticoncepcional. Ele é colocado na pele e vai liberando na corrente sanguínea esses hormônios, tá? Então, cada um desses aqui tem os prós e os contras, tá? Deve ser estudado
pela pessoa qual deve usar. E por fim, os métodos definitivos, eles são cirúrgicos, tá? Então, por isso que são definitivos. Após fazer esses métodos aqui, a pessoa ficará estéril, ela não terá a capacidade mais de se reproduzir. Então, no caso dos homens, temos a vasectomia. O que que faz na vasectomia? Corta-se os ductos deferentes, interrompe o caminho que os espermatozoides fazem, tá? Então, esse homem que fez a cirurgia de vasectomia, ele não consegue, na ejaculação, colocar os espermatozoides para o meio exterior, né? Ele vai continuar produzindo sêmen normal, porque ele é produzido mais para frente. Mas o sêmen dessa pessoa, ele não tem espermatozoides mais. E no caso das mulheres, a laqueadura é um, o corte das trompas uterinas, interrompendo o caminho que o óvulo faria, né? E interrompendo também com que o espermatozoide chegue até o óvulo, tá? Então, esses dois métodos definitivos, eles cortam o caminho feito pelos gametas e por isso impedem a gravidez. Por fim, as infecções sexualmente transmissíveis, esse termo entrou no lugar de doença sexualmente transmissível, tá? Então é um termo mais recente, em vez de ser DST, recentemente é IST, tá? Mas significam a mesma coisa. São doenças que podem ser transmitidas durante o ato sexual, mas não significa que elas são transmitidas somente pelo ato sexual, tá? Tem casos aqui, como por exemplo, a AIDS, ela é uma IST, porém ela pode ser transmitida de outras formas, como por exemplo, transfusões de sangue, tá? O contato sanguíneo que faz a transmissão dessa doença, não é o ato sexual em si. Então, o contato sanguíneo pode acontecer, por exemplo, quando a mulher vai em uma manicure e ela não esteriliza as suas ferramentas de corte e naquela ferramenta tem um pouco de sangue do cliente anterior e esse cliente tinha AIDS. Então, se ela usa aquela ferramenta no próximo, tem a probabilidade de infectar a pessoa com AIDS, né? Então, assim, é uma infecção sexualmente transmissível? Sim, mas ela pode ser transmitida de outras formas, tá? Outro exemplo que eu dou para vocês é o HPV, né? E a tricomoníase. Essas doenças, elas podem, os agentes causadores dessas doenças podem ficar em objetos, e o contato com esses objetos transmite esses micro-organismos, tá? No caso do HPV, as verrugas que se formam, elas são cheias de vírus, e o contato com essas verrugas, por exemplo, em um assento de vaso sanitário, a próxima pessoa que vier ali e tiver contato com aquela superfície onde há os vírus, tem a probabilidade de pegar essa doença, né, sem ter feito relação sexual, pelo simples fato de sentar nesse vaso sanitário, aonde o anterior tinha essa doença. No caso do tricomonas, da tricomoníase, é o compartilhamento de roupas íntimas, né? Cueca ou calcinha. A pessoa que tem esse protozoário, ele sai nas secreções, né, desses órgãos genitais e ficam na calcinha ou na cueca. E se essa roupa é compartilhada com outra pessoa que não tem, esse micróbio aproveita disso e infecta a pessoa, tá? Então, nem todas as doenças, nem todas as infecções sexualmente transmissíveis são passadas somente no ato sexual. Algumas têm outras formas de se transmitir também. Outra coisa importante, nem todas essas doenças têm sintomas visíveis.
ou acometem somente os órgãos genitais, tá? Eu não vou entrar muito na questão dos sintomas, mas, por exemplo, a AIDS é uma IST onde você não percebe nada visualmente no seu portador. Somente um exame de sangue vai falar que aquela pessoa tem essa doença, né. Então, confiar no visual nem sempre é uma garantia, tá. Muitas doenças não manifestam sintomas, principalmente na fase inicial. É o caso da sífilis, tá. A sífilis, ela faz algumas feridas e verrugas vermelhas, nem sempre no órgão genital, às vezes está na palma da mão, na planta dos pés ou espalhado pelo corpo. Então, ficar monitorando somente os órgãos genitais para ver se a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível não garante nada, tá? Outro detalhe, algumas, em sua fase inicial, têm tratamento, controle e cura. Outras, depois que se instalam na pessoa, não tem cura, que é o caso da AIDS, tá? Algumas doenças são tratadas com antibióticos, né, aquelas que são causadas por bactérias. Mas se a pessoa já está infectada há muito tempo e não sabia, a infecção às vezes fica muito difícil de ser curada. Aí ela tem somente que controlar essa doença no próprio corpo, tá? Outras têm cura, mas demora, tá? Por fim, somente o uso correto do preservativo combate todos esses micróbios aqui, porque o preservativo ele forma uma barreira ao redor do pênis, né, e evita com que não só a pessoa pegue esses micro-organismos na relação sexual, mas impede também que, se ela tiver esses micróbios, que passe para o parceiro na relação sexual, tá. Então, só o preservativo tem essa capacidade. Os outros métodos contraceptivos não ajudam nisso. E nós temos 4 tipos de micro-organismos que podem causar essas doenças: vírus, bactérias, protozoários ou fungos. Então, a diversidade de infecção sexualmente transmissível é bem grande, né? Aqui eu coloquei as principais para vocês, separadas de acordo com o agente infeccioso. Então, quais ISTs são de origem viral? A AIDS ou SIDA é a mesma doença. Condiloma acuminado, que é o HPV, herpes genital e hepatite B. Essas 4 doenças são causadas por vírus, que podem ser transmitidas no ato sexual e contato sanguíneo. No caso do condiloma, pode ser transmitido também por fomites, ou seja, objetos que têm o vírus em sua superfície. E aí o contato com esse objeto também pode passar essa doença. Agora, de origem bacteriana, as principais são gonorreia, sífilis, clamídia e o cancro mole, tá? Todas essas doenças são bactérias que causam elas. De protozoários, nós temos a principal aqui, a tricomoníase. Ela acomete mais as mulheres, mas os homens também pode pegar, tá? E no caso dos homens, o tricomonas, ele vai ficar dentro da uretra, no caso das mulheres, dentro da vagina. E doença de origem fúngica, ou seja, causada por fungos, nós temos a candidíase, tá? Então, assim, não tem IST específica de homem, específica de mulher. O que acontece é que algumas doenças, as mulheres, por vários fatores, né, elas têm uma facilidade maior de pegar do que os homens,
tá? Mas ambos os sexos podem pegar qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Então, daí é a importância de usar o preservativo não só para combater, para evitar uma gravidez, mas para garantir a saúde na sua vida sexual, tá? Essas coisas aqui, ninguém sabe, não tem como você olhar e ver se você está seguro ou não. Então, na dúvida, use o preservativo, né? Então é isso, pessoal. Agora vocês podem fazer as atividades da semana 4 e qualquer dúvida, envie lá no mural ou no particular que eu vou responder vocês. Obrigado quem assistiu até o final e até a próxima aula.